Queridos, nós estamos aqui para falarmos hoje sobre esse tema, a liderança e o desafio da obediência às leis civis, É um tema bem complexo, mas nada que não seja suportável aos nossos ouvidos, Eu gostaria de convidar os amados para uma leitura na Palavra de Deus, inicialmente, no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Atos 5, a partir do versículo 17. Os queridos que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, fiquem à vontade, tá bom? Diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e querer lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém, amados? Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, dá-nos nessa oportunidade, Senhor Deus, a intrepidez, Senhor Deus, para que com a Tua palavra, Senhor Deus, nós possamos comunicar aqui, Senhor Deus, aquilo para o qual nos propusemos nessa manhã, Senhor Deus. Abençoa nossas vidas, abençoa cada pastor, cada amado, Senhor Deus, cada ministério aqui representado, cada família, Senhor Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deixa eu tentar controlar aqui um pouquinho o vento. Pronto. Ok. Então, o tema que nos foi dado é a liderança e o desafio da obediência às leis civis,
Então, primeiramente, eu gostaria de iniciar falando sobre liderança, né? A liderança e o desafio da obediência às leis civis, né? Então, o que é liderança? Tá? Liderança é a capacidade de motivar, de influenciar, de inspirar um grupo de pessoas para alcançar objetivos comuns. A liderança envolve a capacidade de tomar decisões, motivar e capacitar os membros da equipe, resolver conflitos e comunicar uma visão clara. Tá? Então, liderança, ela tem tudo a ver conosco, né, que somos pastores, né? E eu não consigo conceber a ideia de um pastor sem liderança, né? Porque nós, para sermos pastores, ministros de Cristo, né, nós precisamos ter uma certa liderança. E com certeza, quando Deus nos chama para desempenharmos esse papel, nós vamos precisar efetivamente sermos líderes, né, termos liderança, né? A liderança, ela está relacionada com o encorajamento e o desenvolvimento das pessoas para um objetivo comum. A motivação vem muito mais das atitudes práticas do líder do que das palavras que ele diz. Tá? Ou seja, em outras palavras, o líder, ele é aquele que ele precisa primeiramente dar o exemplo. Tá? Eu tive na minha mocidade um pastor que eu considero como meu pai na fé, pastor Donald Watson, né? Quando nós compramos aquele terreno ali na Pedro Teixeira, né, nós íamos para lá, né? O primeiro prédio que foi construído ali foi nós, né, praticamente os jovens ali que nós nos tornamos pedreiro. As paredes saíram tudo tortas, mas isso é só um detalhe, né? Mas a figura do pastor Donald foi muito importante, sabe por quê? Porque ele nos chamava para ir, mas ele era o primeiro a chegar. Ele estava lá, né? Eu me lembro ele com aquele macacão, ele tinha um macacão que ele usava todo sábado ali, botava aquele macacão, né? E ele estava na frente do trabalho ali, e nós seguíamos aquilo, né? Eu tenho um amigo da época da nossa mocidade, um irmão da época da nossa mocidade, que ele se tornou militar, ele foi até o posto de coronel da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, tá? E um dia eu cheguei num lugarzinho desse, numa lanchonete, estava numa lanchonete ali, pedi uma merenda, estava tomando, e tinham 4 policiais conversando, né? E pareceu-me que eram 2 eu não sei como é que ele chama a designação, mas assim, digamos que eram 2 de um batalhão e 2 de outro, né? E eles estavam conversando, estavam trocando ideias sobre os comandantes deles, né? Um falando mal e outro falando bem, né? E eu comecei a prestar atenção naquela conversa ali, e um deles disse assim: o nosso comandante lá, ele é muito bom, porque esse soldado lá, ele servia nesse negócio aqui no Dom Pedro, aqui dos cavalos, na cavalaria ali, né? Ele disse assim: o nosso comandante é aquele que, por exemplo, assim, quando a gente chega lá, ele diz que a gente precisa tirar o cocô do cavalo lá, retirar o cocô do cavalo, mas ele não manda a gente fazer, ele vai lá e ele tira e mostra para nós como é que tem que fazer, né? Aí eu me meti na conversa ali naquele momento, né? E disse assim: escuta, deixa eu te perguntar uma coisa, o nome do teu comandante por acaso é Ricardo Cavalcante? Aí ele disse: é isso mesmo, o senhor conhece ele? Eu disse: conheço, né? Então só eu não sabia que o Ricardo era o comandante daquele batalhão ali da cavalaria, mas só pela conversa da pessoa lá, eu tive essa percepção de quem ele estava falando, né?
Porque o líder é justamente esse, o líder é aquele que vai na frente, ele não vai dizer só o que você tem que fazer, ele vai fazer e mostrar para você como é que tem que ser feito, né? Então, muitas vezes, amados, em nossas igrejas nós temos, muitas vezes, tropeçado em algumas situações, né? Porque a gente, grande parte, não é o caso dos pastores aqui, não é o nosso caso, né? Graças a Deus, mas a gente gosta muito de mandar, né? Mas não gosta de realmente mostrar como é que se faz. Então, um bom líder, ele atinge os objetivos de uma forma leve e eficaz, né? Ele não vai ter problemas, ele não vai quebrar a cabeça muito com gente, porque sem comprometer a saúde mental dele, né? E daqueles que trabalham ao lado dele também, né? Ele vai saber dar as suas ordens, né? E o líder é alguém que se prepara para estar nessa posição e não hesita em refazer a rota caso algo esteja comprometendo negativamente a atuação, né? Então, o líder, ele não é assim, ele não tem aquela viseira, tá? Ele tem uma amplitude da situação, então ele tem um plano A, mas se aquele plano A falhar, ele vai para o plano B sem muito problema, sem muita questão, né? A liderança não tem nada a ver com idade, tá, irmão? Às vezes as pessoas pensam que para ser líder tem que ser de muita idade. Não, nós novos mesmo, a liderança, ela é uma capacidade que Deus nos dá de nós podermos trabalhar, comandar, né? A liderança não tem nada a ver com tempo de experiência. Ô pastor, muito obrigado. Liderança não tem nada a ver com tempo de experiência, tá? Liderança não tem nada a ver com questão até de estudos também, né? A liderança, ela tem a ver com aquele encontro das oportunidades e agir com proatividade na resolução de problemas e na execução de tarefas, né? Em outras palavras, a liderança é a capacidade de conseguir enxergar o problema e tomar decisões de maneira rápida e eficaz, tá? É muito ruim quando a gente faz alusões a nós mesmos, né? Inclusive a própria Bíblia, ela diz assim: seja outro que te louva e não tua própria boca, né? Mas muitas vezes é bom a gente dar exemplos assim do que aconteceu conosco, né? Porque às vezes você vai dar um exemplo de outro e você pode até aumentar ou diminuir alguma coisa nisso, né? Vou contar uma pequena história sobre liderança para os irmãos, tá? Era o ano de 1980 e alguma coisa, né? E um irmão nosso, ele foi contratado para ser gerente da companhia de energia, não me lembro como é que chamava. Ele foi contratado para ir lá para Barcelos. CEAN, né? Era CEAN, se não me engano que chamava, né? E o Edilson, ele foi contratado para ser o gerente da CEAN lá em Barcelos. A esposa dele estava grávida aqui e ele teve que ir de imediato, né? E ele então me pediu, né? Ele me chamava de Paulinho, né? Paulinho, você pode fazer um favor para mim? Eu disse: posso. A minha esposa está grávida, ela vai ficar aí até ter neném e tal. Aí você pode levar a minha mudança no barco? Tá? Eu disse: posso, sem problema nenhum. Aí aprontamos a mudança dele todinho e ele já tinha ido para lá, né? Colocamos no barco e fomos para Barcelos, tá? E vai subindo aí o Rio Negro, né? Quando já tinha passado, eu me lembro de uma localidade chamada... esqueci agora, Moura, alguma coisa assim. Tem essa localidade, né, pastor? Moura, tá? Um pouco acima desse local, quebrou a palheta do motor lá, né, do barco, né? E o barco veio à deriva, né, tal, até que o barco, muita gente, né? E o barco foi, graças a Deus, eles conseguiram encostar lá numa beirada lá, tal. E ficou aquela situação: como vamos resolver isso? Como vamos resolver? Todo mundo, muita gente, todo mundo dando palpite, né, tal. E até que eu tive uma ideia, né?
eu falei para o pessoal assim, olha, há cerca de uns 30 minutos atrás nós passamos no local que tinha uma casinha lá e lá tinha um barquinho naquela casa lá, tal. Que tal nós vamos juntar aqui 3, né? No máximo 3 pessoas que nós vamos nos juntar aqui e nós vamos nadar até lá e pedir ajuda, né? Para chegar até Barcelos e trazer ajuda para nós aqui, que tal? Aí a ideia foi acatada por todos, né? Aí tinha um soldado lá e ele disse assim, eu vou, né? Aí um funcionário do barco disse, eu vou também, então. Aí o outro disse, eu vou. Eu disse, bem, eu ia, né? Mas como já tem 3, então eu não vou, né? Eu jamais iria, porque eu não sei nadar, irmão. Meu nado é prego. Se eu entrasse na água, eu ia direto para o fundo, né? Mas eu tive a ideia, né? E os 3 se apresentaram lá e sabe que eles foram lá, convenceram o dono daquele motorzinho lá, de ir com eles, passaram por nós, foi aquela festa, né? Foram em Barcelos e lá trouxeram um barco daqueles que trabalham que carrega piaçaba, como é que chama? Como? Um barco daqueles que é só um barco mesmo, assim, só o casco que carrega piaçaba e tal. Eles trouxeram lá e amarraram no barco e tal. Eu sei que demora quase mais 2 dias para a gente chegar, mas chegamos, né? Então, a liderança, ela tem essa proatividade, né? Nós temos que criar situações para que nós possamos desenvolver, né? Realizar e efetivamente comandarmos, né? Tá? Então, visto o que é liderança, né? E a palestra é sobre a liderança e o desafio da obediência às leis civis, né? Agora nós vamos ver o que são as leis civis, né? O que é leis civis? Ou o que são as leis civis? As leis civis, elas são um conjunto de normas que regulam as relações entre os indivíduos no âmbito civil, tá? O próprio nome já está dizendo, né? Ou seja, ela regula essas relações nas questões do dia a dia, como contratos, propriedade, família, entre outros, né? Quem chegou aqui de Uber hoje de manhã? Quem pegou um Uber para chegar aqui, né? Sabia que você fez um contrato hoje, tá? Se você veio de Uber, você fez um contrato, né? Você contratou aquele veículo, né, e aquele motorista para lhe trazer aqui. Ele fez uma prestação de serviço e você o remunerou por isso, tá? Você fez um contrato, mesmo que tenha sido um contrato tácito, né? Você não teve que assinar em lugar nenhum, mas você fez um contrato com ele, né? Muitos aqui que vieram com seus veículos, passaram num posto de gasolina e abasteceram o carro ali, né? Você fez um contrato ali com aquele posto de gasolina também, né? Você chegou lá e disse, olha, eu quero combustível, né? E quando o seu carro foi abastecido, você pagou pelo combustível, né? Então, a nossa vida, ela é cheia de relações, essas relações do dia a dia, das questões do dia a dia, né? Nós temos o nosso contrato, nós temos a nossa propriedade, tá? E a nossa propriedade, nós, pelo menos, até onde nós queremos que seja, né? Não vai chegar ninguém lá para invadir a nossa propriedade, né? A não ser que tenha um bolos aqui em Manaus, né? Mas até onde eu sei, não tem, né? Então, nós vamos ter a nossa propriedade e nós vamos estar resguardados na nossa propriedade, tá? Nós vamos vender, se nós precisarmos vender, né? Nós vamos alugar, se nós precisarmos alugar, nós vamos negociar de alguma forma, tá? E nós vamos fazer um contrato, né? E esses contratos, eles têm que estarem todos regidos pelas leis civis, né? A questão da família, quando você vai casar, você precisa ir até um cartório, né? Você vai lá no cartório, leva a documentação necessária, tá? E você vai assinar aquilo ali, um contrato que aquele cartório está fazendo, que vai fazer uma união
entre vocês, entre eu e a minha esposa, né? Há 40 anos atrás nós precisamos fazer isso, tá? Aí você ainda tem que levar uma testemunha, né, para dizer que realmente você vai estar fazendo aquilo. Então, são relações assim do dia a dia, né? Nós vamos no supermercado, é um contrato que nós estamos fazendo, né? Embora tácito, nós vamos lá na prateleira, enchemos o nosso carrinho, né? Aliás, antigamente até a gente enchia, né? Agora não está dando muito mais não, né? A gente coloca algumas coisas lá, as prioridades, né? Aí chega lá no caixa, né? E a gente paga aquele valor, né? Ninguém vai chegar lá no supermercado e pegar as coisas, né? Meter no bolso e ir para casa, porque isso é roubo, né? Isso é furto. Então, em todas as nossas relações diárias, em tudo que nós fazemos, irmãos, tá? Até nisso, olha, nós estamos aqui num congresso, mas os irmãos tiveram que fazer uma inscrição, não foi? É um contrato que você fez, um contrato que nós fizemos, né? No momento em que nós fomos convidados para estar aqui e nós dissemos sim, nós fizemos um contrato, assumimos a responsabilidade de estarmos aqui nessa manhã, né? Então as leis civis, elas têm como objetivo determinar as regras e condutas que as pessoas físicas e jurídicas devem ter em sociedade, tá? Isso vale não somente para nós como pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas. É por isso que, para formalizar uma firma, uma pessoa jurídica, tem o chamado contrato social, né? Para nós formalizarmos uma igreja, nós precisamos de um estatuto, né? O estatuto é aquele documento que o governo exige para que nós possamos dizer para ele, olha, nós existimos, estamos aqui, né? É o estatuto que em alguma situação, alguma contrariedade, alguma situação que a igreja passar, através do estatuto que nós vamos dizer isso pode, isso não pode, tá? Isso perante as leis civis, tá? Perante Deus, é claro que é a Bíblia, né? Mas perante as leis civis é o estatuto que vai dizer o que nós podemos e o que não podemos, tá? Os direitos civis, eles agrupam as prerrogativas de liberdade individual. Os direitos civis, eles agrupam as prerrogativas de liberdade individual. Liberdade da palavra, é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós temos liberdade de falarmos aqui, tá? Agora, só que essa nossa liberdade, ela é limitada, né? Essa liberdade que nós temos de falar aqui, ela não é ampla. Eu não posso chegar aqui e começar a denegrir a vida de qualquer um dos amados aqui, né? Eu não posso chegar aqui e começar a falar mal de você. Eu não posso chegar aqui e começar a expor, não, mas eu sei, aquele irmão, ele já fez isso, aquilo outro. Não, nós temos limite, tá? E é por isso que na lei, né, a lei, ela prevê a questão da difamação, da injúria e da calúnia, né? A lei, ela prevê a questão da difamação, da injúria e da calúnia, que é para, através desse mecanismo, nós possamos recorrer à justiça contra alguém que fala para nós, né? Diferentemente do que está acontecendo hoje no Brasil, que infelizmente nós estamos vivendo uma ditadura da toga, né? Uma ditadura onde os juízes, né? Ou um Deus Supremo que tem lá na Suprema Corte, né? Ele está se achando e ele está limitando a liberdade de expressão das pessoas, né? Então, muitos já foram presos, muitos estão vivendo já fora do nosso país em razão disso, tá? Mas é uma prerrogativa da nossa Constituição, a nossa liberdade individual, liberdade de palavra, liberdade de pensamento, liberdade de fé, né? Nós temos liberdade de fé também, irmãos, tá? Seja nós aqui como crentes em Cristo Jesus, os batistas, por convicção, nós temos liberdade da nossa fé, da mesma forma que o macumbeiro lá,
na ingenuidade dele, ou mesmo na má fé dele, ou mesmo na enganação dele, ele tem a liberdade. Então eu não posso me dar à disposição de chegar e ir para frente de um terreiro de umbanda, de macumba, de seja lá de que for, e apedrejar simplesmente porque eu não gosto dele, simplesmente porque eu não aceito aquele trabalho dele, aquelas doutrinas dele, que eu sei que estão erradas, mas eu não posso fazer isso, porque igual a mim, ele tem liberdade de fé também. A nossa Constituição dá essa prerrogativa, né? É lógico que nós jamais iremos fazer isso, né? Muito pelo contrário, nós vamos fazer uma demonstração de amor para ele, para que ele possa sair das trevas e vir para a luz, né? Mas a nossa Constituição nos dá liberdade de fé, ela nos dá liberdade de ir e vir, né? Nós estamos hoje de manhã aqui, graças a Deus, em lugar nenhum nós fomos parados por alguém para perguntar para nós, para onde é que você está indo, né? Você tem autorização para ir para lá, né? Então, isso, pelo menos, até hoje, aqui não está existindo no nosso país, né? E nós precisamos nos alertar para que não venha isso a existir realmente em pouco tempo, né? Então, nós temos o direito à propriedade também, né? O direito de contrair contratos válidos e o direito à justiça também, tá? Cada um de nós, quando se sentir prejudicado, nós temos o direito de recorrer à justiça. Ah, pastor, mas para recorrer à justiça eu preciso de um advogado, e para contratar um advogado é caro. Não, para isso o Estado dispõe para você de um defensor público, tá? Ninguém pode sair para defender uma causa e não estar devidamente acompanhado de um advogado. Eu quero até alertar para os irmãos uma situação que já aconteceu inclusive comigo, na minha família, tá? Irmãos, eu sei que a gente não procura problemas, né? Mas quando você passar por um problema, por uma situação, que você precisar ir numa delegacia, para você precisar ir numa delegacia, tá? Esteja sempre acompanhado de um advogado. Procure sempre estar acompanhado de um advogado, tá? Porque na nossa situação, na época, o que aconteceu, a pessoa foi sem estar acompanhada de um advogado e a outra parte estava, né? Então, a linguagem do advogado batia com a linguagem do delegado lá, né? E a outra pessoa ficou a ver navios, né? Porque eles conversaram lá um linguajar que o outro não entendeu também, e por fim, a pessoa saiu como se ela tivesse, embora certa, ela saiu como se estivesse sido a errada, entende? Então, por exemplo, em causas judiciais, se você for diante de um juiz, tá? Se você for comparecer diante de um juiz em uma audiência, você obrigatoriamente tem que estar com advogado. Se você não estiver, o juiz vai perguntar por que você não está com advogado. Aí você vai explicar: doutor, eu não tenho condições de pagar, até tentei, mas não consegui, tudo tal. O juiz, ele é obrigado, preste atenção, irmãos, tá? Porque às vezes a gente, por não conhecer, a gente acaba, por exemplo, já vi situações de um cidadão que ele não compareceu a uma audiência porque ele não conseguiu contratar um advogado e ele faltou à audiência, né? E ele perdeu a causa justamente por isso, né? E depois ele me contando, né, eu disse assim: não, meu irmão, eu vou contar o que eu vou contar para vocês agora, tá? Então, mesmo que você não tenha um advogado, você foi convocado para uma audiência, vá. Você vai chegar lá diante do juiz, e o juiz então vai perguntar para você: cadê o seu advogado? Você vai dizer: doutor, excelência, né, magistrado, eu não tive condições, eu não tenho recursos para contratar, né, até que procurei, mas não consegui e tal. O juiz, naquele momento, ele é obrigado a constituir um advogado para você, tá? Se ali naquele fórum, naquele local ali, tiver defensores públicos, ele vai determinar que um defensor público venha para lhe ouvir. Se não tiver nenhum defensor público ali, o juiz pode: eu sou advogado, eu estou passando ali, eu fui ali para resolver alguma coisa, não era nada daquilo. O juiz, ele pode me chamar
tá? Ele pode me chamar e ele pode determinar que eu seja o advogado daquela pessoa naquele momento, entendeu? Então você jamais vai ficar sem advogado. Você não vai estar diante de um juiz sem um advogado, tá? Porque o advogado, a palavra advogado significa aquele que fala pelo outro, tá? Então, na justiça, para você ser defendido, você tem que ter o advogado, a figura daquele que fala pelo outro, né? É por isso que o apóstolo João, lá em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Então, nós nunca vamos ficar desamparados diante de Deus, porque Jesus, ele sempre vai ser o nosso advogado, né? As pessoas podem nos falar de nós, nos acusar, mas Jesus sempre está pronto ali para nós recorrermos a ele e ele ser o nosso advogado, tá? Então, os fóruns, tribunais, são as instituições públicas por excelência para a salvaguarda dos direitos civis, tá? Onde juízes, desembargadores e ministros devem aplicar as leis já existentes, tá? Só para os irmãos terem um entendimento melhor sobre isso, tá? Nós temos três patamares, 3 instâncias que nós chamamos, tá? Quando você vai para uma causa comum, você vai para o fórum, e no fórum você vai só encontrar juízes, tá? Então, aquela sua causa foi julgada e foi contra você, você tem o direito de recorrer, tá? Quando você recorre, já não é mais no fórum, aquela causa ela sobe para o tribunal. No tribunal não são mais juízes, são desembargadores, tá? Aí você ganhou aquela causa, né? A primeira que você perdeu, só hipoteticamente estou falando, tá? A primeira causa que você perdeu e você recorreu e você ganhou. Mas a outra parte não se sente ainda feliz porque ela perdeu, né? Aí ela também tem o direito de recorrer. Aí ela recorre para uma terceira instância que já é o caso dos Supremos, né, STJ, STF, dependendo da situação, aí vai para o Supremo, e no Supremo já são os ministros que vão julgar aquela causa ali, tá? Então, a sua causa ela pode ser julgada em três instâncias, né? Fórum, Tribunal e Supremo, tá? Então, só quando for julgado lá no Supremo que não tem mais para onde recorrer. É por isso a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, porque os desmandos daquele juiz que está hoje lá fazendo todas aquelas atrocidades, para quem que se vai recorrer agora? Para o Papa? Né? Para quem que se vai recorrer? Né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo numa ditadura hoje. Ditadura realmente, tá? Para vocês terem ideia, a última decisão, o senhor Elon, não sei se é bem essa pronúncia, né? Mas é aportuguesado aqui, Elon Musk, né? Aquele dono do X lá, dono da Tesla, dono da Starlink, né? Então, o juiz, essa semana agora, ele proferiu uma sanção contra o X, né? Que é aquele negócio lá das redes sociais, tá? E como ele não conseguiu encontrar recurso para multar o X, né? Ele, ontem ou foi anteontem, ele proferiu uma sentença lá para chegar nos recursos da Starlink, entende? Então isso é totalmente ilegal, irmãos, totalmente ilegal. Agora veja só, qualquer um de vocês ou eu, qualquer um de nós aqui, nós fazemos alguma coisa ilegal, nós temos uma lei para nos julgar, né? Agora quem vai julgar esse homem? Quem vai dizer que ele é errado, né? Os irmãos me perdoem eu estar falando sobre isso aqui, mas são coisas da nossa atualidade, da nossa contemporaneidade, né? Do nosso momento, nosso país,
né? Porque até para falarmos sobre isso, a gente precisa falar sobre essas situações, esses desmandos que acontecem hoje, né? Porque nós vamos chegar por aí, né? Então, já vimos o que é liderança, né? Já vimos o que são as leis civis, né? E as leis civis, elas estão para nos proteger, para nos salvaguardar contra atitudes do outro, né? Do nosso vizinho, né? Do município, do estado, né? Então, imagine só, irmãos, esse patrimônio aqui do IBBA, aí de repente, se o prefeito passasse aqui na frente e olhasse aí, olha que coisa linda isso aqui, rapaz, isso aqui é muito bonito, olha só, bem cuidado, né? Tem uns alojamentos ali, rapaz, aqui dá para a gente fazer uma escola para a prefeitura, né? Tá. Chegava aqui, olha, vamos desapropriar vocês aqui, né? E aqui agora, a partir desse momento, não é mais IBBA, vai ser uma escola aqui. Nós estamos precisando de escola. Tu já pensou, irmãos? Né? Isso seria insegurança jurídica para nós, né? Por isso que a Constituição, o nosso Código Civil, ele nos dá essas garantias constitucionais, né? E do Código também, para que nós possamos ter segurança naquilo que nós estamos fazendo, tá? Então imagine, a tomada de decisão do ministro hoje, né, não alcançou recurso de uma empresa, ele vai tirar de outra para poder resolver essa situação dessa, isso traz insegurança jurídica no mundo dos negócios, porque o investidor lá de fora, que tem uma empresa aqui, ele vai dizer assim, eu vou já sair de lá, porque o negócio lá está, eu não quero perder não, entendeu? Então, daqui a pouco começam as empresas a ir embora, irmãos, e daqui a pouco nós vamos estar num caos, como está hoje a Venezuela, entendeu? Agora, o que a Bíblia fala acerca das leis civis? Na Bíblia tem as benditas leis civis? Tem, tá? Porque lembra que lá no início eu disse que as leis civis, elas tratam os nossos relacionamentos, né? Relacionamentos de marido com mulher, pai com filho, né? Na nossa sociedade como um todo, compra, venda, troca, né? Isso tudo que tratam as leis civis, né? Então, antes de termos a nosso Código Civil, a nossa Constituição brasileira, a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição da Inglaterra, que é a mais antiga, né? Antes de termos as nossas constituições dos países, tá? Nós temos a nossa Constituição, que é a Palavra de Deus, e Deus sabia de tudo isso, né? Foi Deus que nos criou e Ele sabia que nós íamos ter esses perrengues, né? Esses pega-pega aí, né? Então, lá a partir do capítulo 20 de Êxodo, Deus começa a colocar ali, né, diversas leis civis, né? Ele vai tratar, através ali de Moisés, ele vai nos dar diversas leis, como por exemplo, acerca dos altares, como é que os altares deveriam ser feitos, né? E isso era na lei civil, tá? Ali que Deus estava dando para o povo de Deus, ali para Israel, através do legislador ali do Moisés, até como os altares deveriam ser feitos, né? Dos servos, como era que os servos deveriam ser tratados, né? Da violência, em situações de violência, como era de um contra o outro, como era que se deveria agir, né? Da propriedade, né? Deus já tratava sobre a propriedade, né? Sobre isso, porque sabia que de repente um ia botar uma cerca lá, 1 metro dentro do terreno do outro, ia dar briga, né? Ele fala também das leis civis e religiosas. A Bíblia trata sobre o testemunho falso, a injúria, né? Dos juízes, como os juízes deveriam agir, né? Ela fala sobre o ano de descanso, tá?
Isso são leis civis que Deus estava dando ali. Muitas vezes a gente olha só pelo nosso lado espiritual, né? Mas aqui Deus estava tratando do relacionamento, homem a homem, né? Homem com mulher, mulher com homem, né? Nós com o nosso próximo, nós com relação às autoridades, né? E ele fala sobre o descanso, o sábado, as festas, né? E muitas outras coisas, irmãos. Pegue lá Levítico, né? Pegue Números, a partir do capítulo 20, né? Onde Deus vai dar os 10 mandamentos, e a partir dali ele começa a tratar sobre diversas leis civis, que era a questão do tratamento, do relacionamento entre o povo, como eles deveriam se tratar, né? Como eles deveriam cuidar uns dos outros, né? Então, sejam as leis civis bíblicas ou seculares dos nossos tempos, elas são normas reguladoras determinantes das condutas dos indivíduos, né? Portanto, inicialmente elas são boas, tá? Portanto, inicialmente elas são boas, né? Qual é, portanto, o desafio da obediência às leis civis? Qual é o desafio da obediência às leis civis, tá? O desafio da obediência às leis civis, eu poderia dizer, que é justamente nós nos submetermos àquilo que o Estado propõe para nós, tá? E aí nós vamos ter que, num determinado momento, nós vamos ter que tomar uma decisão, né? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele nos ensina assim, tá? O texto que eu vou ler é de Romanos capítulo 13. Ele diz assim, olha, Romanos capítulo 13: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Irmãos, pergunta agora dos amados, há contradição na palavra de Deus? Há contradição da palavra de Deus? Há contradição do que o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando com aquilo que nós lemos lá de Atos capítulo 5, né? Não há, amados irmãos, tá? É apenas uma questão de compreensão. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos ensinando e ensinando aos romanos. O apóstolo Paulo, ele era um doutor da lei, tá? Ele conhecia muito bem a lei, né? Ele aprendeu muito bem a lei aos pés de Gamaliel, tá? E outra coisa que ele estava escrevendo uma carta aos romanos, né? E quem eram os romanos? Os romanos foram aqueles que aperfeiçoaram a lei, tá? Eu já vi pessoas dizendo que os romanos criaram a lei. Não, os romanos não criaram, as leis foram criadas pelos gregos, tá? Os gregos criaram as leis, mas os romanos aperfeiçoaram, tá?
É tipo aquela história do português, né? Espero que não tenha nenhum português aqui, né? O português criou o limpador de para-brisa, né? Só que o americano veio e botou para o lado de fora. Então, só para a gente quebrar um pouco o gelo, né? Então, os gregos, eles criaram as leis, mas os romanos aperfeiçoaram as leis, tá? Para os irmãos terem ideia, até hoje, nas faculdades de direito, tá? Nós aprendemos sobre o direito romano, porque foi do direito romano que todo o direito se estabeleceu, tá? Foi do direito romano que hoje nós temos o direito brasileiro, entende? Foi do direito romano que existe todas as linhas do direito hoje pelo mundo, tá? Foram os romanos os primeiros a colocar em prática as leis que eles regulamentaram, entendeu? Então, o apóstolo Paulo, como um advogado, como um doutor da lei, como um conhecedor da lei, ele está fazendo uma exortação aqui aos irmãos ali de Roma, tá? Para que eles se submetam, tá? Agora, aqui, o espírito da lei que está aqui contida nesse texto que o apóstolo Paulo fala aqui, tá? Nós temos que entender que nós devemos total subordinação às autoridades, tá? Desde que essas autoridades não estejam indo, tá, contra o que Deus determina, né? É por isso que, voltando lá para o texto de Atos, capítulo 5, tá? O que é que as autoridades haviam determinado para o Pedro e para os outros apóstolos? É que eles não ensinassem, né? Eles não ensinassem sobre Jesus, não falassem mais sobre Jesus, tá? Então, eles foram presos, tá? E houve ali um milagre maravilhoso, eles foram libertos ali daquela prisão. E o que é que eles fizeram? Eles obedeceram às autoridades? Não, né? Por quê? Porque antes, o que Deus havia mandado eles fazer, o que Jesus havia mandado eles fazer, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado, né? Então a ordem para nós, irmãos, tá? A ordem para nós foi dada, tá? Contra essa ordem aqui nós não podemos ir, contra essa ordem nós não podemos ir, tá? Isso é uma determinação de Deus para nós, tá? Então, quando eles chegaram lá, os apóstolos estavam ensinando e eles foram levados lá diante do Sinédrio, do Senado lá, né? E o Supremo deles lá, né? E eles tinham um Alexandre por lá também, não é à toa, hein? Né? Eles tinham um Alexandre lá também, né? E que negócio é esse? Nós não determinamos para vocês que vocês não deveriam mais falar nesse nome, né? E o que foi que eles disseram, né? Antes importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens, tá? Irmãos, então as leis civis são boas? São, tá? As leis civis inicialmente elas são boas, tá? Mas se por acaso vierem autoridades, sejam elas quem forem, juízes, desembargadores, ministro, presidente da república, governador, prefeito, seja quem for, que vim com uma determinação de que nós devemos, né, ir contra a palavra de Deus, tá? Aí nós devemos nos opor contra essas autoridades, tá? Então o desafio da obediência às leis civis é porque nós estamos nessa situação, nós estamos entre... Eu ri um dia desse, eu ia passando lá na Cidade Nova, né? E tem um bar, não sei se ainda existe, mas tem um bar lá que me chamou a atenção, não sei se os irmãos já viram, né? Mas tem um fórum lá, né? Tem um fórum, você olhando ali, é mais ou menos aí em frente onde tem aquele posto do INSS, ali quem vai lá para o Francisca Mendes, ali para o Hospital Francisca Mendes, né? Na hora que você descer ali, você vai ver à sua esquerda, na hora que você estiver descendo, olhe para a sua esquerda, aí você vai ver, tem uma Assembleia de Deus, né? E tem um fórum lá, o fórum da Cidade Nova ali, tá? E entre os dois tem um bar.
Aí o camarada, assim, muito criativo, ele colocou o nome do bar, Entre a Cruz e a Espada. Eu parei o carro e ri muito a criatividade do camarada, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos ficar entre a cruz e a espada, né? E aí, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro porque o muro já tem dono, né? Nós temos que ficar no lado de Jesus, né? Então, o desafio de obediência às leis civis é que nós, como crentes em Cristo Jesus, como batistas por convicção, tá? Nós devemos obedecer, tá? Com toda praticidade possível, tá? As autoridades, desde que elas não estejam quebrando aquilo que Deus determinou que nós façamos, tá? Exemplo, tá? A lei hoje, tá? Já existe resolução para isso. A lei diz que é possível, que você tem que fazer o casamento entre um homem com um homem, ou de um homem com uma mulher, tá? Eu não faço. Pode mandar me prender, né? Pode mandar me enjaular, pode mandar o que fazer, e eu tenho certeza que, absolutamente tenho certeza aqui, concreta, que cada um dos amados aqui jamais faria isso, né? Porque isso vai contra as leis do Senhor, né? A palavra de Deus diz que Ele criou homem e mulher, Deus os criou, né? Então, nós vamos fazer casamento, sim, desde que seja um homem e seja uma mulher. E já tem casos no Brasil, irmãos, tá? Já existem casos no Brasil de pastores que foram presos por se recusarem a fazer isso, né? Tá? Então, o que eu digo é que os últimos tempos, eles já estão bem aqui, né? E as coisas estão se apertando. Então, vão aparecer muitas situações em que você vai ter que tomar uma decisão, tá? Você vai ter que tomar uma decisão assim como Pedro e os apóstolos tomaram, né? Ou você vai fazer, né? Com medinho de ser preso, né? Talvez você vá fazer, mas vamos lá. Já vou terminar, tá, irmãos? Alguns exemplos na Bíblia. Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, tá? Havia uma determinação do rei, tá? Para que fosse dada aquela alimentação, porque o rei acreditava que era por aquela alimentação que eles iam ficar robustos, né? Mais inteligentes, tal. E Daniel resolveu quebrar aquilo, né? E através de uma conversou, né? Com o chefe dos eunucos lá e pronto, resolveu a situação, né? O resto da história os irmãos já sabem, tá? Agora Daniel capítulo 3, versículo 15 a 18 diz assim: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Isso será uma ordem do rei, né? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Olha, eles não foram mal criados, tá? Não responderam com palavras duras, né? Mas eles disseram assim: olha, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, fica tranquilo, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, tá? Irmãos, o cabra tem que ser muito, desculpe eu usar essa expressão, tá? O cabra tem que ser muito macho, tá?
Tem que ser muito homem mesmo, assim, para tomar uma decisão dessa, tá? Porque você sob, tá? Você sob a espada, tá? Alguém lá na frente da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e alguém com uma espada sobre você e dizendo assim, olha, você vai ter que fazer isso, ou senão você vai ser preso, né? Eu, quando era jovem, eu li um livro, né? Hoje é difícil encontrar esses livros por aí, mas eu não sei onde foi parar o meu, que um amigo meu emprestou e não me devolveu mais, mas Ivan, quem leu aquele livro, Ivan, aqui, o soldado cristão que enfrentou o exército soviético, né? É uma história linda, fantástica, né? Ele foi para o exército, que era obrigatório ele ir, né? E lá ele tinha que cumprir algumas determinações. Agora imagine você que foi militar, nós já estamos falando num âmbito mais restrito ainda, né? Você sendo militar, né? E aquelas ordens vindo para você que você tem que cumprir, né? E ele determinou no coração dele que ele não ia fazer nada que fosse de encontro à fé que ele tinha, né? E ele morreu, mas ele não negou a fé em Cristo Jesus, né? Então, é o caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Também em Daniel, capítulo 6, versículo 10, nós vimos que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, né? Nós sabemos desse contexto aqui, né? Aqueles políticos, né? Foram lá com o rei, né? E tal, e o rei assinou o decreto lá, né? O que o Daniel fez? Ele foi se esconder? Não, ele foi fazer o que todo dia ele fazia. Daniel entrou na sua casa, em cima, com a janela aberta no seu quarto, né? 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, né? O rei havia feito um decreto? Havia, né? Nós podemos dizer que ele foi desobediente? Foi desobediente ao decreto do rei, mas foi obediente a Deus, né? Porque aquilo que ele fazia, ele não chegou lá e fechou as janelas, eu vou fechar aqui, né? Porque agora tem um decreto, não. Ele deixou que as pessoas vissem justamente o que ele estava fazendo. Era uma declaração pública da sua fé ali, que as pessoas precisavam saber que ele cria em um Deus que era muito maior do que aquilo que aquele rei estava determinando, né? Então, só mais alguns exemplos aqui de homens da Bíblia que nós podemos usar, né? Noé tomou uma atitude, assim, quando ainda agora eu usei essa expressão, peço até perdão dos irmãos, assim, que a gente precisa ser macho, precisa ser homem, realmente, ter uma determinação na nossa mente, né? Com Cristo, né? Nos dando essa segurança, tá? Isso nós vimos no decorrer de toda a Bíblia, né? Olha, Noé tomou uma atitude de não se corromper diante de uma geração corrompida e perversa. Ele se tornou herdeiro da justiça, salvou a si e a sua família e condenou o mundo da época, né? Abraão tomou a atitude de obedecer a Deus e saiu da sua terra sem saber para onde deveria ir. Tornou-se pai da fé e o pai da nação de Israel, né? Jó tomou a atitude de não reclamar, não murmurar, não blasfemar, mesmo vivendo o pior momento da sua vida. Como resultado, Deus lhe deu em dobro tudo o que o diabo tomou, né? Moisés tomou a atitude de deixar de ser chamado filho da filha do faraó e pertencer à sucessão do trono de Faraó para ser contado no meio do povo de Deus. Tornou-se o maior profeta da Bíblia e um dos homens mais íntimos no relacionamento com Deus. Daniel tomou a atitude de não se contaminar no império da Babilônia, manteve a sua vida santa, tornou-se um dos maiores profetas da Bíblia e o primeiro ministro de 3 imperadores pagãos, tá? Porque não se curvou àquilo que estava sendo determinado por um homem, né? Davi
tomou a atitude de enfrentar um campeão de quase 3 metros de altura, que todo o exército de Israel estava tremendo e temendo, né? Deus não mandou Davi lutar contra Golias, mas ele tomou a atitude, e por causa disso ele venceu, ganhou a riqueza e fama e se tornou o maior rei da história de Israel, né? Paulo tomou a atitude de não viver mais para si, mas para Jesus. Tornou-se o apóstolo dos gentios e a espinha dorsal da teologia para a igreja cristã, né? E por fim, Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e como homem foi obediente até a morte da cruz. Como resultado, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, se Jesus tivesse chegado aqui para cumprir a sua missão, tá? E ele tivesse se submetido o que aquelas autoridades eclesiásticas, né, e temporais ali estavam querendo, Jesus não tinha cumprido o seu ministério, né? Jesus não tinha cumprido o seu ministério, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai, né? E por fim, irmãos, Deus nos deu autoridade como pastores para exercermos liderança. Homem que é homem é um líder, ele toma decisões, ele se esforça, ele luta por seus ideais, ele protege sua mulher e sua família, ele é o provedor principal. Inspire-se nos homens de autoridade da Bíblia e não curvem-se àqueles que querem distorcer ou fazer algo contra o que Deus tem determinado para nós. Amém, amados? Que Deus vos abençoe. Muito obrigado, queridos, pela oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês.